Olá, amigos, a paz seja convosco. Estou assim um pouquinho rouco por causa do frio, mas isso não vai impedir que eu vos fale acerca do Evangelho. E hoje queria falar um pouquinho convosco acerca de ser cheio do Espírito Santo. Muita gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é a sua vida humana, terrena, ter havido uma mudança. Não fumava, aliás, fumava, agora já não fuma, drogava-se e agora já não se droga, bebia e agora já não bebe, vestia-se de qualquer maneira, mas agora já se veste corretamente, não é? Faz boas obras, faz caridade, faz sinais, milagres. Então pensa que isso é que são as evidências da pessoa ser nascida de Deus. Mas eu quero falar convosco hoje isto de uma forma clara. Isso não tem nada a ver com o ser nascido de Deus. Não tem nada a ver com a fé. Absolutamente nada. E toda a Escritura dá testemunho disso, que a fé não tem nada a ver com comportamentos, com obras e com mudanças da carne. Absolutamente. Vemos isso desde o passado. Por exemplo, que nós podemos ver, Sansão era cheio do Espírito Santo desde nascença. Ele foi gerado pelo Espírito Santo por promessa, não é? Ao pai de Sansão e à mulher que não podia ter filhos. Ele era cheio do Espírito Santo e mesmo assim ele violou a lei, foi buscar uma mulher filisteia, tinha relações com prostitutas e diz a Bíblia que aquilo vinha da parte do Senhor. Então, estamos a ver aqui que a transgressão da lei ou o modo de vida não tem nada a ver com o ser cheio do Espírito Santo. A mesma coisa podemos ver com Oséias. O próprio Deus mandou Oséias ele ter filhos do adultério por 2 vezes com 2 mulheres, que era penalizado com a morte pela lei. Aquele que adulterasse era morto por apedrejamento, fosse homem, fosse mulher, até à morte. Então, mais uma vez se confirma que o comportamento não tem nada a ver com as obras exteriores, aquilo que a gente faz cá fora. Vemos Moisés a mesma coisa. Moisés adulterou porque era casado com uma mulher e casou com uma africana, quando a lei proibia não te aparentarás com os estrangeiros. E por causa disso, Miriam e Arão murmuraram contra ele, né? E Deus ficou muito zangado, de tal forma que Miriam ficou leprosa. E Deus deu testemunho de Moisés que diz: Moisés e a sua casa são fiéis. Então, aos olhos de Deus, eram fiéis, embora no comportamento tivessem adulterado segundo a lei. Vemos Davi a mesma coisa. Davi adulterou, Davi matou, segundo a lei, isso era punido imediatamente com morte, mas aos olhos de Deus, o que é que Deus diz acerca de Davi? Davi é segundo o meu coração e ele fará toda a minha vontade. E depois mesmo da morte de Davi, né, Deus dá testemunho ao filho de Davi que Davi foi fiel, fez toda a sua vontade. Então, uma coisa é o comportamento, outra coisa é o coração para com Deus. E este é que é o problema. Os homens veem o que está na frente dos olhos, o exterior, mas não veem o coração. E muitas vezes o que nós temos no coração não fazemos cá fora porque não é possível. Como Paulo diz, aquilo que eu, o homem interior, quero, não faço. Mas aquilo que eu, o homem interior, não quero, isso já faço. E depois diz, logo não sou eu, é o meu corpo, é o pecado que está na minha carne. Porque se eu faço uma coisa que não quero, não tenho culpa. É por fraqueza. Porque faço porque não quero. Agora, se eu fizer uma coisa porque quero, aí sim eu tenho culpa, claro está. Exatamente porque Elias estava cheio do Espírito Santo, que ele matou por 2 vezes 50 homens de cada vez,
aqueles só por causa de eles irem à procura de Elias. Foi porque Eliseu estava cheio do Espírito Santo que amaldiçoou os 42 meninos e os matou através de uma ursa. Foi porque o Espírito Santo estava no Isaías, ele estava cheio do Espírito Santo, que ele durante 3 anos pregou nu na casa de Israel. Até vejam, faltaria-me palavras para demonstrar tantas coisas. Vejam o que é que está escrito, por exemplo, em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, desde o capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 8, diz a Bíblia que esta igreja tinha todos os dons ativos, estavam todos enriquecidos, cheios de conhecimento, sabedoria, estava tudo completo, só estavam aguardando a vinda de Jesus. Mas segundo o comportamento, era a pior das igrejas. Naquela igreja havia imoralidade, havia guerras, havia prostituição, havia, sei lá, heresias. Havia lá o imoral de Corinto que tinha relações com a mulher de seu pai. No entanto, Deus diz que apesar de o seu corpo ser entregue a Satanás para destruição, o espírito tinha a vida eterna. E é a única igreja em que Paulo dá testemunho que o próprio Deus disse: eu tenho muita gente nesta cidade de Corinto, nesta igreja. Então vejam, o que é que eu estou mostrando? Que o comportamento e as obras, a mudança exterior, não prova que tu tens Deus. Absolutamente nada. Por causa do comportamento é que os fariseus se deixaram enganar. Porque vejam Batista, vestido com uma pele de camelo e um cinto de couro, e vivia nas cavernas, no meio do deserto, e comia gafanhotos, e diziam: ele tem demónio, não pode ser, isto não pode ser um homem de Deus. Vem Jesus Cristo, andava na festa dos pecadores, andava no meio das adúlteras, dos homicidas, comia com eles, era chamado de comilão e beberrão de vinho. Diziam que ele era amigo dos pecadores. Então, o homem que julga segundo a aparência nunca vai entender as coisas de Deus. Nunca. No entanto, João Batista foi o maior de todos os profetas até Cristo, e Cristo era o Messias que eles rejeitavam. Assim há muita gente hoje que diz que é de Cristo, mas quando a gente mostra a imagem de Cristo, eles rejeitam o Jesus Cristo da Bíblia. É um Jesus Cristo que eles fabricaram lá no coração deles, não é? E não aceitam o Jesus Cristo da Bíblia. É sempre assim. Então, vocês me perguntam: pastor, quais são as evidências da pessoa estar cheia do Espírito Santo? É muito simples. O que é que a Bíblia diz? Como é que o justo vive? É pela fé. Então, a evidência de que tu estás cheio do Espírito Santo é, primeiramente, tu crês em tudo o que está escrito nos profetas e nos apóstolos. Porque o conhecimento de Deus é o selo da tua salvação. A Bíblia diz que a nova aliança é isto: imprimirei no coração as minhas leis, os meus estatutos, e no seu entendimento, e todos me conhecerão. Quem é da fé conhece a Deus. Quem é da fé entende as coisas de Deus. Quem tem a verdadeira fé, que é o dom do Espírito Santo, ele discerne todas as coisas. Então, isto é que é o fruto. O fruto não são obras. Obras que qualquer pessoa faz. Lembra-se do fariseu e do publicano. O fariseu que fazia boas obras foi rejeitado. O violador da lei é que foi justificado. Porquê? Porque os das obras confiam em si mesmos. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu guardei este mandamento, eu guardei o sábado, eu guardei o dízimo. Esses serão rejeitados. Então, quem são os verdadeiros filhos de Deus? É aqueles que colocaram a fé na misericórdia de Deus, exatamente como o publicano, sabendo que as suas obras não têm valor algum. Se faz o bem, não acrescenta nada. Se faz o mal, não retira nada. E porquê? Porque a salvação não se baseia naquilo que tu queres ou fazes, mas naquilo que Cristo fez e nada mais.
Se te juntas lá à tua vontade, isso é uma fé contaminada. Contaminada. Então, a evidência de que estou cheio do Espírito Santo é eu crer e entender as coisas de Deus, coisa que o homem natural, que a fé fingida, não pode fazer. E isto é que é o selo da aliança entre o homem e Deus. Então, a mudança nunca é cá fora. A mudança não é exterior. A mudança é no coração. Deus, quando nós cremos no Evangelho, nos dá um novo coração. E o coração não produz obras. Isso é a carne. O coração produz fé e entendimento. É por isso que diz que o nascido de Deus entende todas as coisas. Está a entender? É o entendimento que mostra se tu és filho de Deus ou não, se és cheio do Espírito Santo ou não. Ser cheio do Espírito Santo não é estar contente, não é bater palmas, não é gritar, não é fazer sinais, não é falar em línguas. Isso não tem nada a ver com o cheio do Espírito Santo. Absolutamente nada. E se estás cheio hoje, também estás cheio amanhã, estás cheio por o resto da tua vida, ainda que tu vivas no pecado. Como eu já mostrei. Porquê? Porque a mudança é interior. É sempre interior. A carne não se converte. A tua carne é exatamente igual à de um ladrão, de um homicida. É exatamente, tem os mesmos desejos, tem as mesmas vontades, tem a mesma cobiça, porque a carne tem a lei do pecado. Mas o Espírito tem a lei da fé. O Espírito daquele que nasceu de Deus é igual a Deus. É perfeito e santo igual a Deus, de tal forma que o próprio Deus habita dentro dele. E tu não foste chamado para fazer obras de caridade. Tu foste chamado para fazer obras, as obras de Deus. Dar às pessoas o pão de Deus. A água que se bebe, que é o conhecimento do Espírito. Para libertar os presos não da prisão, mas do pecado. Para dar vida aos mortos pelo Evangelho. É para isto que foste chamado. E cheio do Espírito Santo é isto. A pessoa pode estar cheia de problemas por todo lado, mas está cheia do Espírito Santo por quê? Cheia por quê? Porque tem o Espírito Santo, a pessoa, Deus habita nele. E Deus não anda saindo e entrando. Se cada vez que tu fazes as neiras, Deus sai, és como um balão. Enche, vazia. Enche, vazia. E não há um dia que tu não peques. Nem um só dia. Então não te deixes enganar para aquilo que foste ensinado. A mudança é no teu coração. É verdade que se o coração está mudado, eu nunca vou aceitar a vontade da carne. É verdade. Né? Agora, que eu não deixe de pecar, que eu deixe de pecar, que haja uma mudança carnal na minha vida, não tem nada a ver. Lembram-se do Jó. Era um homem segundo as obras irrepreensível, mas segundo a fé era inimigo de Deus, ao ponto de chamar Deus de dizer que Deus era injusto, que Deus estava sendo cruel com ele, e montes de asneiras que ele disse. Os das obras gloriam-se neles próprios. As obras não têm valor algum para a graça, porque a graça baseia-se no que Deus fez. O Evangelho não são boas obras. O Evangelho é o poder de Deus, é a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu quero fazer o bem, como Paulo diz, eu quero sempre, porque agora tenho uma natureza nova, eu quero sempre fazer o bem, mas a minha carne não me deixa. Então é natural eu pecar, continuar a pecar. É por isso que nós oramos pedindo a Deus, Deus, só tu tens poder para me ajudar. Não me deixes cair em tentação, porque Ele é que deixa-te cair ou não te deixa cair, não é a tua força. Então a gente vamos orar pedindo, mas não te enganes. Tu vais pecar e Deus não deixa que tu deixes de pecar. Sabes porquê? Para que aprendas todos os dias que sem Ele nada podes fazer e assim aprendas a depender 24 horas de Deus. 24 horas. Para não te exaltar, dizer eu consigo, eu tenho que morrer. O eu tem que morrer. Então,
Não aceites a vontade do pecado, mas também não aceites, quando caíres, a culpa do pecado. Vive inteiramente pela fé. Viver pela fé é confiar naquilo que Jesus fez e não naquilo que eu faço. E ainda que a manifestação exterior se extinga, a manifestação do Espírito, eu posso não fazer sinais, eu posso não ter vontade de orar, eu posso estar fraco, eu posso estar sempre pendente de tentação, ainda que a manifestação exterior se extinga porque estou-me a portar mal, o interior está sempre cheio. Porque, como diz em João, capítulo 1, Deus nos deu da sua plenitude. Estamos cheios e perfeitos da sua plenitude, porque somos a habitação de Jesus Cristo, a habitação de Deus. Estão a entender? Então, é por isso que nesta mesma carta, se vocês lerem no capítulo 1, a partir do verso 26, 29, que para confusão daqueles que confiam em si mesmo, para confusão daqueles que acham que estão pregando as boas obras como se eles as praticassem, que é mentira, diz que Deus escolheu foi exatamente os piores. Sabem para quê? Não foi para mudar a sua vida carnal, foi para confundir aqueles que confiam em si mesmos. Aqueles que nada são os piorzinhos. Coloquem os olhos nos apóstolos. Pescadores, analfabetos, ladrões, cobradores de impostos. Não é? Vejam, como eu já mostrei, os profetas, todos eles fizeram coisas terríveis. No entanto, agradaram a Deus. Porque aquilo que agrada a Deus não é o teu exterior, não são as tuas obras, é sim o teu coração, em que tu confias em Deus. Vais fazer sempre muita asneira, mas isso te custa, isso te dói, né? E tu vais pedir, Deus, tem misericórdia de mim. Amanhã vais cair outra vez. No mesmo dia cais 1, 2, 10, 20, mas levantas-te sempre, não aceitando a vontade da carne. Enquanto o ímpio não. O ímpio fala de boas obras, mas no oculto ele faz más obras. Ele engana, ele finge. E faz isso de coração. É por isso que ele é culpado. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É crer de todo o coração em Deus, em tudo o que Deus diz, entendendo o que é o Evangelho da graça de Jesus. Ok? Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Independentemente do teu comportamento, das tuas obras, evidentemente. Agora, qual é o nosso dever? Fazer o nosso melhor. A gente faz o nosso melhor. Se há homem, se há mulher do mundo que faz o bem, somos nós os cristãos. Nós queremos, nós desejamos, nós detestamos a mentira, o engano. Mas, como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, é exatamente isso na face. Então, o que é que eu vou fazer? Deus, ajuda, não me deixe cair em tentação. E a nossa vida é uma vida de penitência, de pedir socorro a Deus, para que todos nós aprendamos nunca a levantar o nariz e dizer eu posso, eu quero, eu decido, eu consigo. Isso provém de Satanás. Ok? Eu desejo o ano 2024 para vós todos um grande ano de crescimento espiritual, que sejam cheios não só fora, mas também cá dentro, não só dentro, mas também cá fora, aliás, de tal maneira que possam honrar Deus não só de coração, mas também com a vossa vida, a vossa maneira de viver, as vossas palavras, em todas as maneiras possíveis. E aí, Deus nos ajude, porque sem Ele a gente não consegue. Ok? Bom anos a todos, boas festas e até uma próxima oportunidade. Tchau.